Olá, tudo bem contigo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das leituras da vida do Kurt Cobain, que foi citado na biografia dele no Mais Pesado que o Céu. Eu já falei de cada um deles nesse vídeo aqui que está linkado. E também, se tu quiser ver a listinha completa, escrita, vai lá conhecer meu blog sidoarte.com. E antes de tudo, já te peço, se tu não é inscrito, se tu não é inscrita aqui no canal, te inscreva aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo e deixe teu gostei no vídeo, que ajuda muito o canal. Bom, um dos livros que ele leu, que foi inclusive um clássico da literatura inglesa, é O Retrato de Dorian Gray. E esse livro eu achei muito curioso, bem... O Retrato de Dorian Gray foi uma das leituras da vida do Kurt Cobain. É considerado uma obra clássica da literatura inglesa, escrito por um dos maiores escritores da língua inglesa do século XIX, o Oscar Wilde. Foi um escritor irlandês que viveu entre os anos de 1854 a 1900. Alguns fatos é interessante observar, porque esse livro, quando ele foi lançado, ele foi muito polêmico, né? Inclusive, ele acabou tendo três versões, três edições. A primeira versão dele, que é a de 1890, que foi censurada por a Inglaterra viver um período vitoriano. O que significa? Que a Rainha Vitória estava no poder. Então, o período de regência dela foi de 1837 a 1901. Então, nesse período, era uma sociedade muito conservadora, assim, e muito hipócrita também, né? Então, elas tinham algumas leis bem severas, inclusive o crime por sodomia, né? Que hoje em dia o termo é homossexualismo, né? Então, as pessoas que fossem consideradas homossexuais eram consideradas criminosas. E aí que entra o fato de que Oscar Wilde, ele tinha relações homossexuais. Então ele foi acusado e ele resolveu processar o pai de um crush dele, de um namoradinho que ele tinha, e acabou sendo julgado e perdeu o julgamento. Então ele acabou sendo preso. E uma das provas que usaram contra o Oscar Wilde na época foi essa obra, O Retrato de Dorian Gray. Olha a loucura! Porque eles interpretaram que alguma das falas do personagem mostravam o teor homossexual, né? Mostravam, identificavam o Oscar Wilde como sendo homossexual. Então, infelizmente, a obra foi usada como prova contra ele no tribunal. Ele acabou sendo preso, ele passou 2 anos sendo obrigado a trabalhos forçados e acabou falecendo em Paris, pobre. Inclusive, o contatinho dele na época largou ele, abandonou ele morreu pobre e solitário. Acho muito importante a gente observar a história de vida do autor com tudo que o Kurt Cobain defendia, né, com relação ao homossexualismo, aos direitos dos homossexuais. Um dos fatores também que eu acredito que aproxima o Kurt Cobain do autor do Oscar Wilde é que ele era considerado um integrante do movimento estético ou esteticismo, né? Se não o fundador do esteticismo, que traz como lema a arte pela arte. Ele diz que a arte não tem função social nenhuma, ela só existe, ela só é. Eles trazem essa teoria do gosto, né? Quem vai dar o valor para aquilo, para aquela arte, vai ser o próprio espectador, vai ser o apreciador daquela arte. Então eu vou ler um trechinho aqui do texto que eu acho que dá para entender melhor, olha só. O artista é o criador das coisas belas. Revelar a arte e ocultar o artista é o objetivo da arte. Porque ele falava muito, né, após o julgamento, após sair da prisão, que ele vivia afirmando que o personagem, o autor não é o seu personagem, né, para separar o autor da obra. Então ele fala aqui, ele continua aqui, ó. Revelar a arte e ocultar o artista é o objetivo da arte. Aí eu vou lá pro final. Pode-se perdoar a um homem a realização de uma coisa útil, contanto que ele não a admire. A única desculpa para se fazer uma coisa inútil é admirá-la imensamente. Toda arte é absolutamente inútil. Então é esse conceito do esteticismo que também eu consigo relacionar em muitas entrevistas do Kurt, até mesmo na biografia dele que ele falava, né? Eu não tô querendo dizer nada com aquilo, eu só tô escrevendo o que tá me vindo à mente. É claro que o que vem na mente dele faz parte das experiências da vida dele, né? Mas ele insistia que a gente precisava separar o que ele escrevia da vida dele, que isso deixava ele até muito irritado.
Tá, mas o que é esse livro, né? O Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray é um jovem muito bonito que vive ali em Londres. Ele vai morar ali em Londres. E numa das festas ali do local, ele conhece o pintor muito famoso daquele local, o Basil Hallward. Guarda bem, esse pintor é muito interessante porque muitos dos diálogos desse pintor a gente consegue relacionar com alguns diálogos do próprio Kurt Cobain na biografia dele, tá? Então, vou continuar com a história. Então, quando o Basil conhece esse jovem Dorian Gray, ele fica fascinado com a beleza dele e ele insiste que ele quer fazer um retrato do Dorian Gray, que é o nome do livro. Então, numa das vezes que o Dorian Gray vai no estúdio do Basil Hallward para ele pintar, né, para posar lá para esse artista, num dos dias que ele foi lá, ele encontra um dos amigos, o Basil tá com um amigo dele, o Lord Henry, que esse personagem é muito interessante para essa história. Porque ele começa a influenciar, de alguma forma, o Dorian Gray. Pode ser que sim, pode ser que não, talvez. Mas enfim, por que essa influência? Porque ele tem umas frases muito impactantes, sabe? Tem umas frases de efeito que fazem a gente pensar junto com a obra, isso é bem interessante. E então ele se aproxima também do Dorian Gray e fica uma amizade entre os três. Aqui tem um diálogo também que eu achei bem interessante do Basil Hallward com o Lord Henry, quando ele está contando do jovem que ele conheceu. E daí o Henry pergunta para ele, mas quem é essa pessoa, né? Isso foi antes do Dorian Gray chegar ali. E aí ele tenta desconversar, ele fala assim, não sei explicar. Quando gosto muitíssimo de uma pessoa, nunca digo seu nome a ninguém. É como renunciar a uma parte dela. Você sabe como adoro segredos. É a única coisa que pode tornar a vida moderna maravilhosa ou misteriosa para nós. A coisa mais simples torna-se encantadora se apenas a escondermos. Que interessante, né? Tem uma parte aqui que o Lord Henry fala sobre os pintores, né? E eu relacionei muito também com Kurt Cobain, porque ele gostava muito de pintar, ele tinha uma paixão pelas pinturas dele. E olha que interessante que ele fala aqui. Que sujeito estranhos são vocês, os pintores? Fazem qualquer coisa no mundo para adquirir uma reputação. Assim que conseguem, parece querer jogá-la fora. É tolice de sua parte. Pois só há uma coisa no mundo pior do que ser falado, é não ser falado. Isso não dá para relacionar também com muitas das coisas da vida do Kurt, né? O Kurt, ele queria tanto, ele desejava tanto a fama, depois ele ficou deixando um pouco de lado, ele já não gostava mais daquilo. Eu acho que eu relacionei, né? Pode ser viagem minha, mas eu relacionei também com muitas das entrevistas do Kurt Cobain. Essa fala aqui do Lord Henry. Um trecho também do livro que eu acredito que se relaciona bastante é com o fato de que o Kurt Cobain ele se considerava um misantropo, né? Ele não gostava ali de estar muito com as pessoas, desde adolescente ele foi meio retraído e ele fala assim, ó: você sabe que nós, pobres pintores, temos que frequentar a sociedade de vez em quando, só para lembrar ao público que não somos selvagens. Tem muita frase aqui que eu acho incrível. Continuando a história, a partir do momento que o Basil Hallward ele conclui esse retrato, essa pintura do Dorian Gray, todo mundo fica impressionado, né, com tamanha beleza daquele quadro que eles estão vendo. Inclusive o próprio Dorian Gray, quando ele olha a imagem dele, ele fica sem saber o que dizer e fica um pouco triste, porque ele pensa assim, poxa, esse quadro vai continuar sendo belo, enquanto a isso, comigo a vida vai passando e eu vou envelhecer. Eu gostaria que fosse o contrário, que esse quadro envelhecesse no meu lugar. Então ele acaba selando um pacto que vai mudar toda a história, né? Que é quando vai acontecer muitas coisas curiosas na história desse livro com o quadro e com o comportamento do Dorian Gray, que eu vou deixar tu na vontade de ler esse livro. É uma leitura tranquila, não é um livro muito longo, ele está disponível no Kindle Unlimited, se tu tem assinatura. Também na versão da Landmark, que é a versão bilíngue. Então, nessa edição que eu vi, tem 13 capítulos. Quando o autor teve que reescrever, ele acrescentou mais alguns capítulos, então passou a ser 20 capítulos, que foi então a edição não censurada. A edição não censurada tem 20 capítulos e a censurada tem 13 capítulos. Olha só que curioso isso também, né? O livro acaba retratando a homossexualidade, a mesquinharia e a estupidez de uma sociedade, dessa sociedade na época. E sabe por que eu acredito que o Kurt realmente gostou desse livro?
porque ele mandou uma cópia desse livro para Courtney Love quando eles estavam namorando, eles estavam fazendo excursões com suas devidas bandas, a Courtney com a banda Hole e o Kurt com o Nirvana. Então eles falavam muito por fax e eles gostavam muito de ler. Inclusive, quando eles eram casados, eles liam todas as noites um para o outro. E o Kurt mandou uma cópia desse livro para ela. Olha que interessante, né? Eu acho que um dos indicadores de quando a gente gosta de uma coisa, o que a gente faz? A gente indica para outra pessoa, não é assim com as nossas séries favoritas, é aqui, inclusive com o canal, né? Eu gosto tanto do Kurt Cobain, eu gosto tanto do Nirvana, que eu acabo indicando para vocês também, não é verdade? E tem uma parte aqui do livro, que já é no capítulo 1, que descreve quando o Basil Howard termina efetivamente a obra, termina a pintura dele do Dorian Gray, que todo mundo observa, aquela pintura está muito bonita. E eles elogiam o trabalho do Basil. É o seu melhor trabalho, Basil. A melhor coisa que você já fez. O Lord Henry dizendo para ele, né? Então ele incentivou que ele tinha que apresentar aquela obra dele num evento lá que é muito famoso no local. Aí o Basil, que é o pintor, ele fala: "Sei que você rirá de mim", ele respondeu, "mas realmente não posso exibi-lo. Coloquei muito de mim nele." Guarda essa frase. Todo retrato pintado com sentimento é um retrato do artista, não do modelo. O modelo é meramente uma casualidade, um pretexto. Não é ele que é revelado pelo pintor, é antes o pintor que, na tela colorida, revela a si mesmo. A razão pela qual não vou exibir esse quadro é que temo haver revelado nele o segredo da minha própria alma. Eu acho que isso tem tudo a ver com Kurt Cobain. Dá pra gente relacionar com o período da vida do Kurt, quando ele estava na época que ele morava com a Tracy Marander, era a primeira namorada dele, que ele, nesse período, ele não trabalhava, ele ficava o dia todo no apartamento e ele pintava bastante. Olha só o que diz no livro. Alguém que entrasse em seu apartamento em alguma tarde do ano de 1989, provavelmente o encontraria com um pincel na mão como uma guitarra. Ele não tinha condições de comprar telas nem papel de qualidade. E por isso, muitas de suas obras eram feitas no verso de velhos jogos de tabuleiro que encontrava em brechós. Em lugar de tinta, que ele raramente conseguia, ele usava lápis, caneta, carvão, pincel atômico, tinta spray e às vezes até sangue. Certo dia, uma vizinha, Amy Moon, passou e teve a surpresa de ser saudada na porta por Kurt, portando um sorriso arreganhado de um cientista louco que recentemente havia gerado sua primeira criatura. Ele havia acabado de concluir uma pintura, contou-lhe, desta vez feita com tinta acrílica, mas com um acréscimo especial, meu ingrediente secreto. Ele contou a Amy que adicionava esse ingrediente a cada uma das suas pinturas com um toque final, desde que ela fosse do seu gosto. O tempero secreto, explicou ele, era o seu sêmen. Minha semente está nessa pintura, contou-lhe ele. Olhe, dá para ver. Veja como brilha, disse gesticulando. Amy não ousou perguntar que método Kurt usou para aplicar sua semente, mas ela não notou nenhum pincel ou espátula na área. Esse Kurt, hein? Viram o link com a frase do Basil Howard? Coloquei muito de mim nele, né? Claro que faz um outro sentido, mas eu achei que teve muita relação aqui. Achei engraçado. E tem uma parte também que eu achei bem interessante, a da Amy contando. Esse ritual em comum não impediu Amy de contratar Kurt para criar uma pintura para ela. Foi a única encomenda que ele aceitou em sua vida. Ela descreveu um sonho e pediu-lhe que o retratasse. Ele aceitou a tarefa e ela pagou $10 para os materiais. O quadro resultante foi toscamente pintado, mas era tão evocativo de seu sonho que Amy mal podia imaginar que Kurt o havia criado a partir de sua descrição. É o meio da noite, descreve Amy, e há uma força sinistra em operação. No fundo, árvores não muito bem definidas, apenas sombras. No primeiro plano estão os faróis de um carro e um veado recentemente abatido. Dá para ver o hálito saindo do animal e o calor abandonando seu corpo. Há uma figura feminina muito magra na frente, comendo a carne do animal que provavelmente ainda não está morto. Sua pintura é exatamente como viu o sonho. Não é incrível? Olha a sensibilidade que o Kurt tinha até mesmo nessa arte, né? Plástica, na arte de pintar também, não só na música. Eu achei muito incrível. E tem uma frase também desse livro que me chamou muita atenção.
É uma fala do Dorian Gray com o pintor, e acontece alguma coisa ali, e o Dorian fala a seguinte frase: "Cada um de nós tem o céu e o inferno dentro de si, Basil", exclamou Dorian com um gesto violento de desespero. O que será que aconteceu nessa cena, hein? E olha só essa parte do Kurt, num diálogo do Kurt Cobain com a Mary Lou, que era uma crush dele na época ali, ele já não estava mais com a primeira namorada dele, então eles estavam ali caminhando pela cidade de mãos dadas. Ele estava explicando para ela sobre uma religião que ele estava simpatizando, que ele estava estudando um pouco, ele assistia muitos documentários na TV, e sobre um documentário que ele viu, dizia o seguinte: "A cada dia", disse Kurt para Mary Lou, "todos nós passamos pelo céu e todos nós passamos pelo inferno". Olha só que interessante, né? Olha a influência do Kurt, né? Isso veio da leitura dele, eu achei muito interessante. No capítulo 3 da obra O Retrato de Dorian Gray, aparece a figura de uma abelha, que eu achei muito interessante, porque o Kurt tem uma música In Bloom, que significa florescer. Mas olha só o trechinho do livro. "Uma abelha peluda veio e zumbiu em volta dele por um momento". É uma cena em que Dorian Gray está conversando com o Lord Henry no jardim ali do estúdio do Basil Howard. Então tem muitas flores naquele jardim, por isso que apareceu a abelha. Então começou a se arrastar por toda a púrpura das flores minúsculas. Observou-a com aquele estranho interesse, então ele vai descrever como que ele observou a abelha. Daí continua aqui, ó. "Depois de um tempo, a abelha voou, viu-a rastejando sobre a trompa de bons dias de tiro. A flor pareceu estremecer e depois balançou suavemente de um lado para outro". E olha só que interessante, quando eu fiz uma pesquisa sobre essa simbologia da abelha, né? É que ela simboliza a meditação e atividade sexual. Não tem tudo a ver, o Kurt estava conversando sobre uma religião, que também a base dessa religião é a meditação, e também tem um trecho na música In Bloom, que se tu conhece a música, tu vai lembrar, né? Que ele fala: "Nature is a whore", que significa a natureza é uma PUTA. Outra parte também da música que ele fala reproductive glands, glândulas reprodutivas, que não é o papel da abelha, né, de fertilizar a flor, né, servir como um pênis alado da flor. Olha só que interessante essa simbologia, né, na obra do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, com a música, né, com a composição do Kurt Cobain. Eu gostei muito dessas duas leituras, eu gostei muito dessas relações, eu achei que teve muito a ver, sabe, esse entrelaçamento dessas obras de épocas tão distintas, né? Olha como é interessante, né? Acho que tudo que a gente tem acesso, as músicas que a gente ouve, os livros que a gente lê, os artistas que a gente gosta, de alguma forma a gente vai agregando essas influências para a nossa vida, né? Acho isso muito interessante, eu gostei bastante. Obviamente que cada pessoa vai interpretar da sua maneira, mas essa foi a minha interpretação e eu gostei muito, assim, pra mim foi muito diferente, foi um outro olhar, sabe, sobre a música, sobre a vida do Kurt e sobre o retrato de Dorian Gray. Vou ficando por aqui hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Se tu se interessou pela biografia do Kurt Cobain ou pelo livro O Retrato de Dorian Gray, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link. Adquirindo por esses links, tu contribui também para o canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Paz, amor e empatia. Boas leituras. Bye!